Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer algumas inspirações para você que quer renovar uma parede vazia aí na sua casa e está sem ideia do que fazer para melhorar esse ambiente. Essa primeira imagem que vocês estão vendo foi utilizada uma composição de espelhos para preencher aquele espaço vazio que fica logo acima do sofá. Nesse caso, foram utilizados espelhos retos, mas você pode utilizar aí um espelho oval, um espelho orgânico, que está muito em alta no momento. Eles, além de preencher esse espaço vazio que fica ali acima do sofá, eles também dão a sensação de que seu ambiente é maior. Eles vão te ajudar aí a ampliar aquele espaço pequeno que você tem na sua casa. É interessante colocar eles em uma moldura, igual tá aí na foto, porque fica mais elegante, fica mais bonito visualmente. E essa moldura deve combinar com a paleta de cores escolhida, para você ter uma harmonia aí na sua decoração, Para a pessoa, quando chegar, elas vão olhar e vão ver o ambiente como um todo, E depois sim, passa a observar cada detalhe que você tem na sua casa e não chega já batendo o olho numa parte só, Também a gente tem aí uma planta grande para preencher esse espaço vazio que fica entre o sofá e a cortina. E do outro lado, ali na mesinha lateral, a gente tem um abajur grande, que está colocado ali, propositalmente para ajudar a preencher esse espaço. Se fosse um abajur pequeno ali, então ia dar a sensação de que ainda está faltando alguma coisa, Então, às vezes, é interessante você apostar nesses detalhes, nesses itens grandes, justamente para isso, para dar essa composição visual. Ali no lugar desses espelhos, vocês poderiam também estar utilizando uma composição com quadros, um trio de quadros, 2 apenas, ou um maior que ali da largura do sofá para preencher o espaço. Aí vocês vão falar para mim, tá, Dani, mas quadros são caros. Realmente, se você for pesquisar aí na internet, um trio de quadros, por exemplo, sai muito caro. Mas você pode ir nessas lojas de utilidades, comprar uma moldura bonita e no lugar daquela estampa feia, daquela figura feia que tá ali nela, você pode imprimir uma imagem da sua preferência ou ir até uma gráfica, pedir para eles imprimirem a foto para você. Daí você cola ali em cima dela e utiliza ali no lugar desses espelhos aí, para preencher esse espaço em cima do seu sofá. A próxima inspiração é para você decorar o hall de entrada da sua casa ou do seu apartamento. Ali foi utilizado um painel ripado para revestir a parede, mas você pode utilizar apenas pintura, pode pintar ali com uma cor diferente só para dar um destaque. Ali também foi utilizado um espelho orgânico, mas poderia ser um espelho oval, um quadro com alguma imagem bonita. Tem aquela bancada ali, é uma madeira, acredito eu que seja uma madeira de demolição, mas poderia muito bem ser uma prateleira. Às vezes você desmonta algum móvel aí na sua casa, fica uma madeira sobrando, você pode pintar, pode revestir com papel contact, colocar em cima dela um vaso de flor, igual tá ali na imagem, porta-retrato, algum outro decorativo. E ali no lugar daqueles puffs, você pode colocar um móvel para colocar os sapatos, Assim que você chega, se você tem o hábito de tirar o sapato antes de entrar em casa, acessar os outros cômodos, você pode deixá-los ali no móvel. Ou no lugar disso, você pode apenas colocar um banquinho para você sentar e tirar esses sapatos, Pode ser um banquinho com estofado ou apenas com almofadas para trazer um aconchego. Essa ideia também você pode adaptar em uma clínica, em um consultório. Às vezes você tem ali uma parede vazia, de um lado você tem o banheiro feminino, do outro o banheiro masculino e fica aquela parede ali sobrando, sem graça. Aí você pode adaptar essa ideia, colocar uma prateleira igual essa que está na imagem, ou algum móvel, e ali colocar um filtro de água,
uma bandeja com café para as pessoas se servirem, também para agradar aí os seus clientes. Outra ideia é para você decorar uma parede vazia que fica na sua sala de jantar, por exemplo. Ali nessa imagem que vocês estão vendo, foi utilizado um buffet amadeirado. Eu particularmente prefiro o buffet do que o aparador para a sala de jantar, que eu acho que além de decorar, ele também ajuda na hora de guardar os seus itens de mesa posta, por exemplo, ajuda a organizar pratos, talheres, enfim, bolsas em geral, né? Já ao contrário do aparador, né? Que ali você aproveita só a parte de cima para colocar alguns itens. Ali nessa imagem foi utilizado apenas vasos, né, abajur e itens decorativos, mas ali no lugar disso você poderia colocar uma bandeja com bebidas e taças para os seus convidados, poderia montar um cantinho do café, se você não tem espaço em outro cômodo da sua casa e gosta de tomar aquele cafezinho, você pode colocar ali em cima, pode colocar uma foto, um porta-retrato com foto, né? Enfim, o que a criatividade permitir. E logo acima dele, no lugar desse quadro que está aí, também poderia ser um espelho, para vocês verem, né, que o espelho aí serve em qualquer cômodo da casa, nunca é demais. Se vocês ainda optar pelo espelho, poderia colocar uma fita de LED, né, em volta. Naquela ideia anterior que eu mostrei para vocês do hall de entrada, no lugar ali em volta do espelho, né, também daria para colocar uma fita de LED que cria esse efeito aconchegante, fica bonito visualmente. Ainda falando em sala de jantar, se você é daqueles que prefere o aparador no lugar do buffet, a gente tem essa inspiração ali que vocês estão vendo, que é uma decoração simples, né? Uma mesinha bem simplesinha, bem rústica, posicionada ali com alguns decorativos bem simples. Logo acima dela a gente tem um espelho redondo dessa vez, que poderia ser um espelho redondo com aquela fita de couro que tem assim logo acima dele para você pendurar. Também é muito bonito, dá um efeito bem bacana. E o grande destaque aí é para a pintura na parede. No caso, ele escolheu uma cor, né, diferente das demais paredes da casa, mas no lugar você poderia colocar um revestimento. Tem alguns papéis de parede que imitam efeito 3D, que também ficariam muito legal, já que o porcelanato 3D é bem mais caro, né, tem um custo bem mais elevado. Poderia ser um painel ripado, igual algumas imagens anteriores que a gente viu. Algum adesivo de parede, tem alguns adesivos aí florais. Se você sabe pintar também, sabe desenhar, você pode fazer esse efeito. Tem revestimentos que imitam madeira de demolição, que também fica muito chique. Enfim, uma infinidade aí de itens à sua escolha. Uma outra ideia que eu gosto bastante também é a pintura na parede. Observe essa imagem. A pessoa fez uma pintura simples, né? Uma cor diferente, bem mais escura do que a cor original da parede. Colocou algumas prateleiras simples, elas são prateleiras de madeira, né? Comum, com alguns decorativos. Todos eles combinando entre si, né? Se você observar, não tem nada fugindo da paleta de cores, não tem nada chamando mais atenção do que o outro item. Ali do lado tem um vaso de plantas, mas ali você poderia muito bem colocar uma poltrona com algumas almofadas, no chão ali do lado uma cesta com revistas, por exemplo, para montar um cantinho de leitura, ou então poderia ter dividido essa parede no meio e pintar só a parte de baixo. Ao invés de fazer, né, ali uma figura geométrica, vamos dizer assim, você poderia pintar a parede toda de uma forma simples, com uma cor mais escura, para criar essa diferença visual. E se você está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, e se você já é inscrito, não se esqueça de deixar o like, que é muito importante para mim. Nesse outro exemplo, a pessoa preferiu dividir a parede na vertical, e é muito válido e fica muito bonito também. Ainda para completar, foi utilizada essa mesinha com estrutura de metal, né, um vaso simples ali com umas folhagens mais ou menos no tom da cor escolhida,
e alguns quadros apoiados. Mas se você não quisesse colocar nenhum móvel ali, por exemplo, daria para colocar uma poltrona, igual eu falei anteriormente, para criar ali um cantinho de descanso, um cantinho de leitura. Do lado poderia ter um lustre grande ou algum outro pendente. Poderia montar ali uma parede de quadros com fotos da família. Também ficaria muito lindo. Ainda falando em parede de quadros, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês verem como fotos de família ou de momentos especiais agregam muito na decoração e trazem personalidade e identidade para sua casa. Nesse exemplo ali, todas as molduras conversam entre si, né? Ou seja, são iguais, né? Tem as mesmas cores. As fotos também têm mais ou menos ali as mesmas cores e estão criando ali essa harmonia visual. Imaginem comigo se fosse ali cada moldura de um tamanho diferente, uma cor diferente, ia ficar muito feio, né? Ia dar essa sensação de bagunça. Então é importante também se atentar a isso. Tentar colocar ali um padrão, né? Criar um padrão, para você não criar um efeito contrário do que você está querendo. Nesse outro exemplo, a gente tem ali o quadro com fotos decorando uma parede vazia do corredor. Afinal, eles também merecem uma atenção, né? Ali, no caso, a pessoa colocou fotos, né, da família, mas poderia ser um quadro com flores, por exemplo, um trio de quadros ou apenas um quadro, né? E em cima dele, para criar um destaque ali, um ponto focal, você poderia colocar uma luz, né, uma arandela, né, uma arandela assim posicionada para baixo, para criar um destaque para aquela parede. Essa ideia com fotos também dá para ser utilizada no hall de entrada da sua casa. Você pode selecionar aí aquelas que você mais gostar, colocar ali posicionada estrategicamente com uma arandela, né, assim apontando para baixo, para criar um ponto focal. Assim, a hora que o seu convidado, seu amigo chegar na sua casa, a primeira impressão que ele vai ter são aquelas fotos que te remetem a momentos especiais da sua vida. Agora, se a sua parede vazia é na cozinha, que tal decorá-la com pratos? Nessas imagens que vocês estão vendo, dá para ter uma noção que os pratos eles não servem apenas para fazer as refeições, né? Eles também podem ser utilizados na decoração. Mas o importante é que você não coloque muito, porque senão você acaba criando aí uma poluição visual. Nessas lojas de antiguidades, por exemplo, tem vários pratos retrô ou vintage que você pode colocar e fica muito bonito. Pode colocar aí um ou outro de tamanhos diferentes também, que dá uma composição, uma pegada diferente e fica muito bonito. E por fim, nós temos as prateleiras. Elas já apareceram aqui em outras ideias, mas mesmo assim eu quis trazer essa imagem que vocês estão vendo. Às vezes a gente tem um pedaço de madeira aí sobrando em casa e não sabe o que fazer com ele, então por que não, né? Para encher aquela parede, aquele espaço que está te incomodando. Ali no caso foram utilizados 3 pedaços de madeira, né? Mas poderiam ser apenas 2. Ali tá num corredor, numa parede que separa um cômodo do outro, mas poderia ser em cima da cabeceira da sua cama também, por que não? Às vezes tá ali aquele espaço no seu quarto, sem graça, por que não colocar uma prateleira ali para trazer vida, né? Mas o importante e o ponto importante das prateleiras é não enchê-las de coisa, né? Não mutuar, colocar muito decorativo. É importante lembrar sempre que o menos é mais. E por hoje é só. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar e curtir, que é muito importante para mim. Se você está chegando agora também, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. E caso você tenha aí algum cômodo, que você queira que eu traga alguma inspiração para você decorar, para você renovar o seu ambiente, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer em trazer para você. Um beijo e até mais!